Mas de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia é a garantia de um futuro melhor para todos. Eu sempre vou aprovar isso. Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição, nota máxima no MEC e aprovada por todos. Vestibular 2021. Inscrições abertas. Muito bacana. Então, boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos, nossos participantes que estão aqui já interagindo aqui no chat com a gente. Eli, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Ângela, eu sou, além de professora aqui na Unisa, eu também coordeno o curso, o MBA de Gestão de Pessoas e Liderança, e é o curso que está realizando esse evento, né, essa webinar, e nós vamos conversar sobre um tema muito bacana e muito atual e muito pertinente para a realidade em que nós estamos vivendo, né, que é a inteligência emocional. Desculpa, na formação do líder, né, e para isso nós temos uma convidada super especial, que é a Eli, uma querida, está sempre presente nos nossos eventos. Eli, por favor, se apresente. Obrigada mais uma vez, Ângela, né? Já estive aqui nessa casa, que é uma casa que eu tenho muita felicidade de estar. Obrigada mais uma vez pelo convite. Então, eu sou Eli, mais fácil, né? Eli Garbim aí. Eu sempre trago a minha apresentação, primeiro falando quem eu sou, né? Então, eu sou de verdade aqui a mãe do Lincoln, de 19 anos, daqui a pouco passa por aqui. E da Yasmin, que está aqui do meu ladinho fazendo aula, fazendo curso técnico de dança de 16 anos, e sou filha, né, do Valmir, da Helenise, então é isso que eu sou, gente. Eu sou essa pessoa, amiga de vários convidados que estão aqui prestigiando, enfim. E ao longo da minha trajetória aí, apesar de eu ter começado a estudar produtos, né, e processos de marketing, né, de relacionamento, eu sempre atuei com desenvolvimento de pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouquinho da minha vivência, que não é a verdade absoluta, não é a única forma de fazer, mas pode talvez apoiar quem está aqui e dar caminhos, né, Angela, que é o que eu sempre digo. Eu não gosto nem de dicas, né, os passos para alguma coisa, mas são caminhos, né, caminhos possíveis. Estive aí os últimos 5 anos num voo bem legal na Gol, onde pude construir bastante coisas. Foi lá que eu construí a Ângela. Recentemente embarquei aqui numa aventura no Banco BV e logo tenho novidades também aí de transições. Então tenho uma grande honra de ter passado e estar passando por casas, né, por empresas muito bacanas que eu tenho aprendido bastante. Muito bacana, Eli. A Eli é uma querida, uma amiga já, uma pessoa que a gente tem compartilhado bastante coisa, porque ela é bastante atual no mercado, atua, né, com bastante pertinência no mercado, então para a gente é muito bacana ter sua presença aqui, porque certamente você vai contribuir muito com o tema e aí com a sua experiência junto dos nossos participantes, né? A ideia é a gente conversar sobre o tema, né, que é a inteligência emocional na formação do líder. A Eli é interessante porque ela, além de trabalhar na área de educação corporativa, ela é também líder, então ela tem a vivência, o que é muito bacana, porque daí o que ela vai trazer para nós não é algo teórico, mas é uma experiência dela, ela tem vivenciado isso, né? E esse tema ele é bastante pertinente no momento em que nós estamos trabalhando, vivendo, porque, na verdade, nós, enquanto seres humanos, nós estamos o tempo inteiro buscando a previsibilidade, né? A gente gosta muito de trabalhar com algo concreto, algo que a gente consiga ali, de alguma maneira, administrar isso, né? Isso enquanto ser humano. Enquanto líder, a gente tem mais necessidade porque a gente tem metas, a gente tem objetivos, né? A gente tem aí diversas questões que a gente precisa atender e dar resultados para a organização, né? E quando a gente olha para o contexto atual,
com todas essas mudanças, com todos esses movimentos, né? Um contexto pandêmico, onde a cada instante tem aí ações necessárias, né? Seja de saúde pública, seja de readaptação, né, do ambiente organizacional, ou seja, a previsibilidade caiu por terra nesse momento, né? A gente não consegue prever nem mais o dia de amanhã, né? De uma hora para outra as coisas mudam e mudam de maneira drástica, né? E aí eu fico imaginando o líder, né? Nesse movimento todo, né? Como que ele se comporta, como é que está o emocional dele, né? Eu costumo dizer, inclusive, que o líder, ele cuida dos seus liderados, mas quem cuida do líder, né? Como é que ele está nesse contexto? Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre esse movimento, né? Sobre esse período tão conturbado que a gente vive, né? E como que a liderança está se comportando ou pode se comportar de maneira mais interativa com seus liderados, oferecendo resultados para a empresa, mas sem esquecer das suas emoções, sabendo lidar com a sua saúde mental, né? Então, eu abro aqui a palavra para Eli, né? Para que ela já traga aí a sua contribuição. Fique à vontade, Eli. Obrigada, Ângela, mais uma vez. E agradecer aqui as pessoas que me conhecem, né, que estão aqui. Puxa vida, né, tem gente que ficou aqui comigo o dia inteiro trabalhando e está aqui de novo à noite, né? São umas inspirações, né, Ângela? Olha que legal, nós temos pessoal convidado seu, então, aqui, sejam muito bem-vindos. Temos alguns, obrigada. Tem a Vânia, tem o Renato, tem o Rudy. Falei aqui que eu sou a mãe do Link da Yasmin e hoje, né, nesse momento, só a namorada do Rudy aqui, ó, tá aqui me prestigiando também, coitado. Que legal, temos convidados, família, né? Então, muito bom, sejam todos muito bem-vindos. Amigos da Eli são nossos amigos também. Né? E já falando do tema, Angela, foi muito legal isso que você citou, né? Do cuidado, né? Eu vou sair aqui um pouquinho do meu roteiro, eu preparei um roteiro, mas a ideia é que vocês, né, vão falando e vão interagindo ao longo do percurso. Como a Ângela falou, é um bate-papo, né? Então, até para nivelar a expectativa, a ideia aqui é a gente trazer algumas informações e com isso a gente ir pincelando, né, o que vocês também estão vivendo no dia a dia, quais são as dificuldades, o que vocês gostariam de saber um pouco mais, já que eu consigo trazer experiências práticas, né, do que nós líderes estamos vivendo nesse momento nas organizações. Como a Ângela falou, foi tudo muito inesperado, né, o contexto mundial, né, mudou. Então, antes, inclusive, de entrar no tema de forma mais detalhada, eu vou justamente dar esse contexto macro, né? Então, antes de falar da inteligência emocional no papel do líder, a gente precisa entender onde nós estamos. Então, nós estamos no momento pandêmico, né? Então, uma pandemia mundial, e a gente tem aí por experiência, né? Por história, né? Olhando a filosofia, a história, eu gosto muito da Viviane Mosé, da Marcia Tiburi, que elas trazem uma visão olhando para trás, em que sempre que a gente tem grandes eventos, né, mundiais, como guerras ou como outras pandemias, depois disso, né, há um grande adoecimento, né, da população, um adoecimento mental, emocional, psíquico e até, né, e obviamente também sanitário, né, quando a gente está falando de pandemias. Então, entender onde nós estamos nesse contexto, porque independente se estamos nos formando como líderes ou já somos líderes, nós também somos pessoas, então estamos inseridos nesse contexto. E o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, para onde a gente vê as nossas perspectivas, né? Eu li recentemente uma narração da Viviane Mosé, que ela fala do conteúdo, do que é a vida, né? O contexto da vida. E acho que nesse momento onde a gente fala muito de morte, né? Então a gente liga o jornal, tá falando lá que morreram mais não sei quantas mil pessoas, e aí eles trazem lá a conta geral, que são milhões de pessoas, então é um momento onde a gente vive um ciclo de sofrimento, né? Um ciclo onde a gente fala muito da dor, da perda, da solidão, né, de ficar sozinho, de não poder sair, da escassez, pessoas cada vez mais pobres. E aí a Viviane Mosé, ela traz uma visão de vida, né, através do Nietzsche, né, que é o autor que ela estuda há muito tempo.
em que ele fala que o contexto da vida ele é mais amplo do que o que a gente geralmente vê. A gente geralmente, quando pensa em vida, pensa na sua vida, né? Na minha vida, na vida do meu filho, na vida do meu pai. E Nietzsche fala que a vida, né, ele é muito mais que isso, né? Então ele traz o contexto da vida como uma vontade, né? Uma grande vontade, uma potência. Vontade e potência. Então, vibrações orgânicas e inorgânicas que se chocam e formam a vida humana, com intensidade, enfim. E essa perspectiva de vida que a gente traz, que sou eu e você, isso ele atribui como civilização. Então, hoje a gente tem uma civilização em crise. Então, nós estamos numa crise mundial, né, sanitária, política, econômica, enfim, mas a vida não está nessa crise. Então, a civilização está em crise, mas a vida não está em crise. Ela continua sendo vontade e potência, vibração orgânica e inorgânica. E ela está em expansão, em mudança, que foi o que você falou. Então, hoje, a gente tem pouca certeza das coisas. Então, hoje, essa constância, né, essa forma de ver a vida que Nietzsche traz, ela está mais latente, porque a mudança é a única certeza que a gente tem, né? Eu trabalhei muitos anos na aviação e tem uma galera que trabalhava ou ainda trabalha na aviação aqui comigo também, e a gente, toda vez que inicia uma operação num aeroporto, enfim, a única certeza que a gente tem é que nada vai ser como foi programado, porque a gente sabe que algum voo vai atrasar, que vai chover e a pista vai ficar molhada e não vai poder, né, embarcar aquele voo com aquele peso, enfim. E essa máxima da aviação, hoje, ela serve para a vida, né? Então, a gente sabe todo dia, quando a gente começa a fazer algo, que tudo vai ser, que nada vai ser igual ao que a gente planejou. Então, essa constância da transformação, da expansão, eu acho muito rica. Então, antes de começar a olhar o papel do líder, se ver nesse contexto, acho que é super importante. E marca como a gente precisa também olhar a formação, independente de líder, independente se eu estou fazendo passando por uma formação, estou me formando ali como um especialista, como é o caso aqui do seu aluno, do aluno aqui da pós que fez pedagogia, como é o nome dele? O Paulo. O Paulo está se formando pedagogo, ele está se formando aqui um especialista em educação, mas também ele é um especialista em educação hoje, amanhã talvez ele não seja, né? Então, por quê? Porque a educação vai mudar, e o Paulo vai precisar mudar para continuar sendo um especialista em educação. Então, uma fala que eu sempre trago para outros pares líderes eu não estou pronta para sentar na cadeira atual daqui a algum tempo. Então, eu não preciso me desenvolver para crescer, eu preciso me desenvolver para estar onde eu estou. Então, acho que essa máxima da mudança é muito importante a gente refletir. Estou aqui atenta também ao chat, tá, gente? Se quiserem mandar algum comentário, alguma reflexão, alguma discordância também, porque pode ser que eu fale alguma groselha e vocês falam, não, Eli, você tá maluca. Manda aqui que eu estou à disposição, tá bom? E né, logo depois dessa concepção de vida, que eu acho que é importante a gente sempre entender contexto macro e o que é a vida realmente, queria trazer uma reflexão também sobre a questão do papel do líder, né? Então, como a gente fala que é a formação do líder, o que é o líder, né? O que é ser líder? Qual que é o papel de um líder numa organização? Então, a gente, quando vai estudar isso, tem inúmeras escolas, né, gente? Inúmeras descrições, conceitos, enfim. Alguns deles, né, que eu já estudei e gosto, inclusive, até hoje. Putz, tem lá o pipeline da liderança, do Rancharan, que fala que você primeiro é líder de si mesmo, depois é líder de pessoas, depois é líder de líder, enfim, ele traz um pipeline onde você consegue entender processos, o que você precisa se desenvolver ao longo de cada degrau no pipeline da liderança. Mas também, exemplo, tem Freud, né, que com base nos conceitos dele, tem lá, foi desenvolvida uma teoria do líder carismático, né? Que é aquele líder que, através do carisma, ele tem ali um apelo emocional, então ele consegue criar uma conexão emocional com os seus liderados. E que muitos não gostam, porque nem todo líder tem esse chamado carisma, né? Então, o líder não carismático, ele vai deixar de ser um bom líder? Então, é uma escola que nem todos, né, acreditam ou seguem. Mas tem ainda, né, outras escolas, tem lá a liderança situacional, que é aquela em que a gente considera o nível de maturidade naquela atividade de cada um dos colaboradores. Enfim, tem inúmeras escolas de liderança que atribuem, né, conceito a esse papel. Eu gosto de um conceito bem legal,
que é o que talvez é o que eu mais use, que é o da liderança servidora, né? Que é uma liderança que prega humildade. E hoje a gente está, pelo menos assim, sei lá, nas últimas empresas que eu conversei, em evento, bench, enfim, ou nas em que eu, né, atuei, estou atuando, a gente tem hoje as empresas, né, muitas delas olhando para um mundo que precisa inovar. Então, os produtos e serviços que eram utilizados antes da pandemia, eles mudaram. Então, antes, exemplo, eu comia no restaurante próximo do meu trabalho e eu tomava café da manhã em tal lugar. Hoje, não, hoje eu fico na minha casa. Então, o meu estilo de consumo mudou. Logo, as empresas que deixaram de vender, então que reduziram aí as suas vendas, passaram a precisar cada vez mais inovar o seu produto, o seu serviço para continuar sendo competitivo. Então, aquele restaurante que eu comia quando eu trabalhava lá na sede da Gol, lá em Congonhas, ou lá no Morumbi, hoje eles não têm mais aquele número de pessoas consumindo lá. E o que eles estão fazendo para continuar sendo competitivos? Então, para que as empresas se tornem cada vez mais inovadoras, a humildade é o principal conceito, né? O principal comportamento. Porque se eu não tenho humildade, eu não vou inovar. Porque eu vou entender que aquilo que eu já fiz, que eu já criei, é bom o suficiente para se manter no mercado. Então, essa liderança servidora, ela também traz a empatia, o comportamento ético. Então, são alguns comportamentos que eu aprecio. Mas, puxa, Eli, tem escola, né, tem teoria de liderança certa ou errada? Eu não vejo dessa forma. Inclusive, eu já usei em programas de desenvolvimento de liderança, várias delas, inclusive, combinadas. Porque o ideal não é que a gente forme um líder com uma única teoria, é que ele conheça as teorias e que essas teorias possam ajudá-lo, né, na formação do líder que ele vai ser. Porque o líder, ele tem características individuais. E o quanto mais ele conhecer das escolas, mais ele vai conseguir perceber por onde ele navega. Então, falando aqui um pouquinho de conceito, né, de escolas de liderança. Mas o conceito, ele ajuda super, gente. Então, conhecer o conceito, conhecer a teoria, estudar, então, assim, o pós-graduação, enfim, né? Tudo isso que a gente tem à disposição na formação do líder é super importante, assim como outras competências, né, que o líder também precisa ter ao longo do tempo. Recentemente, inclusive, falando ali com o Renatinho numa mini mentoria, né, Rê, a gente estava falando sobre orçamento. Puxa, fazer gestão de orçamento é uma competência que o líder precisa, mas ele precisa ser um economista, um cara de uma cadeira financeira, né, um cara de ciências contábeis. Não, a gente não tem líderes somente dessas escolas. A gente tem um líder que vem de marketing, que estudou pedagogia, que estudou letras. E como é que ele navega, então, uma vez por ano, quando ele precisa desenvolver um orçamento? Ele vai precisar saber de forma geral, né, de forma mais ampla, ter esse conhecimento de gestão de orçamento. Mas a principal atribuição do líder não é essa. A principal atribuição do líder foi aquilo que a Ângela falou lá no início, que é o cuidado, né? Que é o olhar para as pessoas, né? E aí, que acho que vem o mais legal da coisa, né? Acho que tem aqui algumas mensagens, né? Eu diminuí aqui o meu bate-papo. Tem alguns que legal. para compartilhar o nome do autor e dos livros que você comentou. Já falei que legal. ao final você eu compartilha, posso escrever né? No final, tá bom. Isso. E aí o restante legal. ainda não tem perguntas, mas acho que eles estão se aquecendo, né? Ai, que bom, gente, por favor, mas façam perguntas, se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei, tá, gente? Assim que funciona. E líder é isso, tá? A gente também não sabe, não é tudo que a gente precisa saber. Então, acho que dentro das escolas de liderança, eu acho que a gente vai moldando, tá? E muito também linkado, que acho que até no evento anterior que eu fiz aqui junto com a Ângela, a gente estava falando de cultura organizacional, né? Isso também precisa estar muito ligado com a cultura da organização onde você trabalha. Então, um exemplo, se eu estou trabalhando numa startup, puxa, uma startup, ela tem ali uma baixa hierarquização e ela precisa trabalhar com uma fluidez, uma rapidez muito grande. Então, não vai adiantar eu naquele momento, agir como um líder muito autocrático, muito impositivo, que quer controlar o que a equipe faz. Então, o comando e controle ele é contrário a essa cultura da inovação e essa cultura de métodos mais ágeis. Então, eu preciso também compreender esses conceitos que são diferentes para também eu adaptar o meu estilo de liderança. Puxa, Eli, mas eu tenho um estilo mais comando e controle. Como é que eu faço?
a gente vai precisar se adaptar, porque nem toda empresa vai requerer, vai exigir de mim esse estilo mais comando e controle, que talvez seja a minha essência. Aí tem uma participação aqui da Michelle, que eu acho que vem ao encontro da sua fala, né? Que ela pergunta se as emoções podem atrapalhar o líder. Legal, legal. Aí eu acho que tem uma coisa que eu já vou contar aí para vocês um pouco da minha trajetória. Eu me tornei líder bem novinha, tá, gente? Bem jovem mesmo. E eu, na ocasião, né, eu era instrutora de treinamento, passei a ser líder ali dos meus pares. E num momento em que eu ouvia isso, né? Eu ouvia dos meus mentores na ocasião que eu não podia demonstrar fraqueza, né? Que eu não podia demonstrar que eu estava triste ou que eu estava nervosa, ou que era a primeira vez que eu era líder. Eu, né, recebi uma vez uma orientação dessa, não conta que você é líder há pouco tempo, né? Que você ainda não sabe, porque você pode ficar vulnerável. E com o tempo, né? E hoje, né, depois de um tempão, eu respondendo aqui diretamente a sua pergunta, Michelle, eu entendo que não. Porque, e até antes de fechar a resposta, fazer uma reflexão, né? Nós falamos do contexto macro, né? Do que é a vida, de onde nós estamos na vida, qual que é o momento do mundo, e nós, como líderes, né? Ou como pessoas em formação para uma cadeira de liderança, assim como os nossos times, os nossos liderados, os nossos filhos, as nossas famílias, nós também somos pessoas. E como pessoas, não há como não sentir, né? Não se emocionar, não não sentir medo, não sentir tristeza, alegria, ficar muito animado, muito excitado, enfim. Então, se a emoção atrapalha, como é que o líder faz, né? Ele deixa de sentir para ser líder e depois, quando ele sai da cadeira de líder, ele volta a sentir? Eu me lembro até de um programa de formação de liderança que Renatinho e eu vimos acontecer no passado, em que usava a característica, né? O avatar do super-herói. E eu sempre, eu quando me via líder, né? E as pessoas queriam que eu me formasse ali para ter superpoderes, né? Então, visão de longo, né, de alto alcance e correr mais rápido que todo mundo e conseguir segurar mais pesos. Eu pensava, gente, mas isso é muito pesado, né? É um fardo muito pesado. E eu já cheguei a sofrer com isso. Então, eu já tive problemas de pele, de ansiedade, porque eu realmente imaginava que eu tinha que ter esses superpoderes, na qual, de maneira ainda abstrata, né, através de uma coisa lúdica, mas era aquilo que era esperado de mim. A empresa esperava que eu fosse uma super Eliane. E eu não era essa super Eliane. Eu queria ser, mas eu não era. E isso causava sofrimento. E será que isso me transformava numa líder melhor? Numa líder mais conectada com o meu time? Será que uma pessoa do meu time que me via como a super Eliane me contava quando estava com medo de aplicar um treinamento? Que, né, quando estava triste porque, sei lá, ouviu algo em algum lugar, ou porque não tinha errado, tinha cometido um erro, será que essa pessoa vinha me contar que tinha cometido esse erro e precisava arrumar? Se eu sou um super-herói, será que eu afasto as pessoas ou será que eu conecto? Então, acho que isso foi importante para o meu aprendizado. E isso me atrapalhou lá atrás, viu, Michelle? Já respondendo aqui a minha pergunta. Eu, com certeza, lá atrás, cometi mais gafes na cadeira de liderança, cometi mais erros do que talvez eu cometa hoje. Então, hoje, talvez eu já me vejo como uma líder melhor, não perfeita, não super Eli, né? Eu tenho pessoas aqui que já trabalharam e trabalham comigo como liderados, né? E eu abro aqui até o espaço, tá, gente? Joga uma reclamação, pode reclamar. Mas acho que sim, lá atrás isso me atrapalhou. Essa projeção de ser algo que eu não poderia por ser humana. Então, sim, nós somos humanos, nós sentimos. Me atrapalhou, sim. Então, acho que hoje eu derrubei muito isso.
O Renato também está falando aqui, né, Renatinho? A falácia do super tem sido derrubada também em outros aspectos, como na maternidade, por exemplo. Exatamente. A mãe que ganha ali o bebezinho, né? E eu tenho um filho de 19 anos. Eu lembro que na ocasião, eu fui mãe adolescente, fui mãe com 18. Eu lembro que eu ganhei meu filho e a primeira vez que eu fui dar banho nele, eu olhei para o lado e falei, eu não posso pedir ajuda, porque eu tenho que ser a mãe que dou o primeiro banho e que faço tudo sozinha. E aí chegava no final do dia, eu tava chorando, né? Porque eu não tinha dormido, eu não tinha comido, eu não tinha tomado banho, não tinha feito nada. Mas não pedi ajuda, porque ainda existia sobre mim essa falácia, né? Esse peso de ser a supermãe também. Muito legal o exemplo, Rê. Somos humanos antes de qualquer coisa, é isso. Então o líder, ele não vai deixar de ser humano porque ele se formou líder, né? O curso da liderança que ele faz, seja um MBA, seja um mestrado, seja um curso, né, dentro de uma organização, não vai tirar a humanidade. Que bom, né, gente? Não é isso que a gente quer também. Aí só fazendo um complemento, essa cobrança, né, por esse super-herói ou essa Mulher Maravilha acaba provocando, né, aumenta a doença emocional do líder, né, aumenta aí a fragilidade desse líder que, de alguma forma, segura essas emoções porque ele tem receio de demonstrar a sua fragilidade, né? Então, essa pergunta veio bem ao encontro da proposta do evento exatamente por conta disso, porque hoje a gente tem que olhar o líder, né? Como é que está a saúde mental dele, né? Como é que estão as emoções dele? Como que a inteligência emocional pode contribuir para não exigir esse superpoder do líder, né? Mas entregar para ele ferramentas que ele pode, de alguma maneira, gerenciar, porque também a gente não pode deixar que essas emoções atrapalhem, né, o seu desenvolvimento e tudo aquilo que ele tem como proposta para realizar na sua carreira enquanto líder, né? E a inteligência emocional é um caminho aí que dá para a gente algumas ferramentas que nos ajudam nesse sentido, né? Então, acho que era bacana a gente... E aí aqui também tem a Michelle, continua aqui provocando você, viu? Opa, tô adorando, Michelle. Adorei, É assim Michelle. que a gente gosta. E aí ela traz aqui, eu jogo mais essa questão para você, além de como que a inteligência pode ajudar, né? O líder, também o que a Michelle está comentando aqui, ó, você demorou para parar de se cobrar assim? Será que foi a inteligência emocional que ajudou ela, o Michelle? Vamos ver, né? Vai lá, Eli. Eu acho que foi um processo, né? E também foi perceber, e eu tenho a sorte aí, né, de trabalhar numa área de desenvolvimento, educação, em que a gente se avalia muito, né? A gente se conhece muito. Então, esse processo do autoconhecimento para o líder, ele é mega importante, porque ele vai trabalhar, né? E aí vamos imaginar, tá? Eu falo líder, mas pode ser um engenheiro líder, pode ser um matemático líder, pode ser um professor de português líder, pode ser um cara da área da publicidade, como pode ser um psicólogo líder, como pode ser, né, uma pessoa que tem ali um conhecimento do comportamento humano. E o comportamento humano, ele é uma das escolas da liderança, né? Então, você conhecer o comportamento humano do outro, mas antes de conhecer o comportamento do outro, você precisa conhecer o seu. Porque você só vai conseguir, numa reunião, identificar algo, né? Eu sempre falo, né, que uma das principais habilidades que eu tento me desenvolver o tempo todo é ler o que não está sendo dito, né? É ler o que ninguém está falando, escrevendo, porque você consegue capturar, sensoriar. E você só consegue ter essa sensibilidade quando você faz isso de dentro para fora. Então, se você primeiro faz esse exercício de compreender o que você está sentindo, o que você está precisando e que causa esse sentimento, então é o autoconhecimento. A inteligência emocional, né, trazendo um pouquinho de teoria, o principal autor aí, que é o Goleman, ele fala que a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais, então ele sempre traz o pessoal primeiro, depois de outros indivíduos. E aí, muitas vezes, o líder, nessa concepção de ser o super-herói, ele quer fazer isso para o outro. Então, ele projeta no outro, né? O outro estava lá bravo e gritou, o outro... E aí, quando você vai para o outro, sem se ler primeiro, sem se perceber primeiro, eu acho que é aí que você começa a cair nessa projeção. Então, eu demorei sim um pouco, tá? Não fui tão do que eu era para o que eu sou hoje. Não que eu já esteja onde eu quero chegar, mas já andei bastante, não foi tão simples, mas foi um processo de autoconhecimento.
E eu fui estudar, então eu estudei psicologia organizacional, depois eu estudei educação, inclusive aqui junto com o Renatinho, fiz as cadeiras básicas da liderança, que é finanças, gestão de projetos, enfim, mas isso me ajuda para processo. E quando a gente olha a liderança, ela é processo, e sempre no meio eu coloco pessoas, né? Então, processos, pessoas, ferramentas, metodologias, enfim, mas pessoas é sempre o centro, né? O núcleo ali de uma cadeira de liderança, né? De uma responsabilidade de liderança. Então, pessoas foi o que eu mais estudei ao longo da minha carreira. E isso me ajudou. E aí a Michele também perguntou a Marta perguntou qual que é a parte mais difícil de ser uma líder mulher. Adorei a pergunta. Acho que a gente hoje tem aí as empresas todas se despertando, né, com esse viés de inclusão, de diversidade, trazer mais a mulher. Hoje nós somos poucas ainda, principalmente quando a gente passa da média liderança, né, da média gestão. Eu estou agora no mundo bancário, que é um mundo bastante masculino. Então, a gente tem poucas mulheres na liderança, inclusive o banco que eu estou tem uma meta de aumentar isso nos próximos anos. E a parte mais difícil, de verdade, eu nunca encarei como difícil, tá? Eu sempre gostei muito de estar, às vezes, em reuniões em que você é a única mulher, e tudo bem, vamos lá. E eu sempre, mesmo ouvindo coisas que eu entendi ali como um preconceito, um julgamento por eu ser de outro gênero, eu sempre lidei de uma forma divertida, engraçada. Então eu sempre falava, você tá mandando eu escrever, falando que eu sei a letra mais bonita, mas é porque você quer decidir o budget sozinho, né? Então eu trazia essas falas machistas, muitas vezes, que eu ouvia, como uma brincadeira, mas tentando educar. Então, é de forma educativa, né? Para que a pessoa também se ouvisse e percebesse, puxa, realmente estou tirando a mulher da conversa porque eu pré-julgo que ela não sabe mexer com número, né? Que ela não sabe tomar uma decisão de orçamento, enfim. Então, acho que os momentos mais difíceis são esses, e eu, da minha maneira, né, com o meu perfil, lidei de uma maneira mais cômica, mas sem deixar de dar o recado, né, de forma educativa. Nunca me calei, o que foi muito bom. Então, eu tenho boas experiências, não tenho nenhum trauma com isso, não. E encorajo aí outras mulheres também a encararem essa carreira. Acho que antes de continuar aqui a pergunta da Mi, deixa eu ver se é também sobre mulher, né? Por ser uma mulher, uma líder mulher, você conceito. Legal, acho que foi aqui o que eu falei. Acho que nunca mexeu. Meu pai foi um pequeno empreendedor, né? E meu pai sempre dizia, puxa, você pode ser o que você quiser. E ele nunca me trouxe essa concepção de que eu era limitada por ser mulher. Então, quando eu ouvi essas coisas na minha carreira, eu não trouxe, não bateu com nada de valor, não. Então, eu nunca fiquei com o emocional abalado por isso, não. Acho que foi... E aí eu tinha outras mulheres ao meu lado também que eu podia conversar e falar, enfim, e trocar. E isso para mim foi muito rico. Nunca me abalou, não. Tem uma outra pergunta que é da Bruna, que ela pergunta sobre o perfeccionismo, né? Se ele ajuda ou atrapalha, se ele ajudou ou atrapalhou esse caminho para a liderança. É uma ótima pergunta, né? Legal, Bruna, muito boa a pergunta. Acho que, inclusive, a gente vê isso de uma forma, né, falando de formação de líder, e eu já lidei aqui com turmas, né, de lideranças, principalmente quando a gente olha para mercados mais processuais, né, mais exemplo, né? Eu já tive ali turmas de líderes que a gente formava, de todos os líderes eram engenheiros, né? Engenheiros de produção, engenheiro aeronáutico, e o perfeccionismo é muito característico, né, dessas profissões mais processuais. E eu conseguia muito trabalhar e mostrar o quanto isso poderia atrapalhar, até com a escola do Rancharam, porque quando ele fala que quando você é líder de si mesmo, então um especialista, um analista, alguém que tem uma carreira ali especialista, ele precisa ter esse olhar muito perfeccionista para o que ele faz. Quando eu vou para um líder de pessoas, eu preciso sim ter esse olhar de perfeição, em algumas profissões sempre, né? Exemplo, na aviação, um líder da manutenção da aviação, ele nunca pode perder esse olhar perfeccionista, porque o erro é muito grave, né? Pode ocasionar um acidente aéreo. Então, mas como é que também ele inclui questões humanas, né? Então, ele
consegue também não ser só o cara do processo, ele precisa passar a ser um gestor de pessoas. Então, ele precisa criar métodos de controle para ajudá-lo, sim, nesse perfeccionismo do processo, mas que não cobre do outro, talvez, como ele era. Então, muitas vezes, quando a gente tem líderes que eram bons técnicos, que são promovidos para líderes por serem bons técnicos, eles tendem a cobrar o outro da forma como ele fazia. Então, como eu fazia era perfeito, então cobre o outro. Então, no meu caso, eu não tenho essa característica, né, tão marcada do perfeccionismo que me ajuda, mas eu acho sim que o perfeccionismo ele pode ser um ponto que pode criar uma cobrança projetada. Então, eu posso projetar no outro o que eu fazia de melhor, o que eu era perfeito. Mas, enfim, acho que dá para trabalhar se você criar métodos em que você consiga, sim, ainda ter essa característica do perfeccionismo, sem deixar de olhar a pessoa de forma integral e diferente de você. Acho que muitos aqui já ouviram falar daquela máxima que fala assim, o líder que só contrata ou desenvolve pessoas iguais a eles, né? Equipes muito parecidinhas, assim. Tem o líder, aí você olha a equipe, todo mundo é muito igual. É fácil trabalhar com iguais, né? Com pessoas que entregam o mesmo que você já entregou um dia. Mas acho que esse é um desafio, né? De que eu não acho que times que vão construir algo diferente precisem ser iguais. Acho que, na verdade, não. É na pluralidade que nascem as coisas que vão atender um público maior. Enfim, eu gosto muito de trabalhar com times plurais. E o Gilson tem uma pergunta aqui. Consegue ler? Quer que eu leia para você? Não, estou lendo aqui. Então, como agir diante de um líder que às vezes demonstra desequilíbrio emocional? Puxa, super desafio, hein, Gilson? E aí, eu sempre falei isso numa conversa essa semana, né? O outro nem sempre, na verdade nunca, está na sua zona de domínio de mudança, né? Então, a gente não vai conseguir mudar o outro. Então, como é que você se percebe, se entende, percebe como o outro te afeta, para que você não se desequilibre também, né? Então, como o outro está te afetando, né? Então, acho que o autoconhecimento, de novo, aí talvez seria a resposta. De você se conhecer tanto que você, puxa, esse cara aumentou o tom de voz, agora eu vou ficar com raiva. Então, como é que eu vou agir com a minha raiva para canalizar isso, né? Vai fazer sentido eu gritar também? Não vai fazer sentido eu gritar também. Vai fazer sentido eu mostrar para a pessoa que ele está gritando? Talvez faça sentido em dizer, puxa, se aumentou o tom de voz, né? E a gente está num ambiente corporativo, faz sentido? Então, talvez ir por esse caminho onde, primeiro, você se percebe, se conhece, né? Até qual que é o seu limite também, porque tem conversa que não dá para você continuar, né? Então, como é que você canaliza isso para você dar a melhor resposta? Primeiro, se acolhendo, né? Porque também tem agressões que tiram a gente do prumo, que chateiam, enfim, magoam, mas também dando para o outro a possibilidade da mudança, né? Eu gosto sempre de ir numa linha educativa. Quando eu falo para o outro, puxa, você está gritando, e aí talvez o outro se perceba, realmente estou gritando, desculpa. Talvez essa seja uma maneira, mas para fazer isso você precisa estar bem, porque senão você não vai conseguir fazer nesse tom que eu falei. Você vai também falar, você está gritando, e aí pronto, vira uma briga, uma discussão, enfim. Mas eu gosto de ir por essa linha educativa. Não sei se eu te ajudei, Gilson, espero que sim. A Michelle tem aqui, um bom líder é aquele que fala o que está errado logo de cara, ou é aquele que fica dando volta até conseguir mostrar o erro? Puxa, é uma pergunta delicada, sabe por quê? Porque cada um tem um perfil. Então, o líder, ele vai precisar entender a essência dele. Dar volta nunca é legal, né, gente? É legal a gente ser mais simples, né, na comunicação. Mas isso é muito do perfil do líder. Então, tem líder que vai precisar fazer um contexto primeiro, porque é importante para ele. Então, tem líder que vai, sei lá, promover uma pessoa. E aí, nessa reunião de promoção, até falar que a pessoa está sendo promovida, faz ali um mini discurso, fala da trajetória. E tem um outro que vai chegar e falar, cara, parabéns, você foi promovido, lá. E são perfis, acho que não tem certo e errado, mas acho que a comunicação sendo clara
independente do caminho, é o ideal, né? E fazendo os cheques de entendimento. Puxa, para falar de um erro, o outro compreendeu a mensagem, né? Entendeu o que estava de errado no projeto, no processo, enfim. E acho que nunca atribuindo o erro à pessoa, né? Sempre ao processo, ao projeto. Puxa, o que estava errado? Não é você que está errado, não, ó, este relatório, ou esta apresentação, e acho que, né, também separar a pessoa do entregável, acho que para mim faz bastante diferença. Acho que a Michelle traz aí, mas você já falou, né, essa questão do errado, né? E aí tem a Andrea que traz aí algumas perguntas também. Vê aí, Eli. Como tratar com um líder que mantém relações pessoais com determinados colaboradores e exclui os demais? Como manter a postura profissional apesar disso? Aí eu acho que eu também queria dar uma resposta provocativa, que o líder, ele também é uma pessoa, né? Então, em alguns momentos, essa identificação, ela vai acontecer. E óbvio, né? Não estou aqui dizendo que está certo ou errada a postura desse líder, porque eu não conheço, né? Não consigo aqui dizer, mas também quando a gente projeta o líder, eu sempre falei isso e sempre me policio para isso, sempre que mudo aí também de gestão, né? Será que eu também num projeto, que o líder, ele precisa ter o mesmo tipo de relacionamento com todos os liderados, mas se comigo é mais amigo, tudo bem, mas se é com o outro, não é tudo bem. Acho que também a gente precisa ponderar essas questões, porque como humanos que somos, todo grupo que a gente chega, e o Moreno fala muito de formação de grupos, né? A gente tem automaticamente identificação mais com uns e menos com outros, por temas mesmo. Ai, o meu filho também estuda nessa escola, e puxa, eu fiquei amiga dessa mãe. E a minha amiga também fez tal curso, puxa, já fiquei amiga dessa pessoa. E por identificação a gente vai criando essas amizades, enfim. Mas acho que sim, o líder precisa saber separar, mesmo que se identificando com algumas pessoas do time de uma maneira extra-trabalho, deixar sempre um senso de justiça ali, né? De que as decisões dele vão ser tomadas de acordo com o desenvolvimento, nem vou falar de mérito, porque não é só meritocracia, mas com o desenvolvimento, com a entrega, com os resultados, com o que cada um ali faz e não com o que acontece no mundo pessoal. Acho que a minha resposta também é para refletir, tá, Andréia? Que também, às vezes, a gente cobra do líder algo que nem a gente poderia fazer, porque, às vezes, a gente também, estando líder, a gente também teria essa facilidade de se relacionar mais com um e menos com o outro. A Michelle está falando aqui de pessoas que fazem tempestade em copo d'água. O que ele tem que fazer quando a pessoa estoura? Ótima pergunta. Já tive algumas experiências, Michelle. Já tive aí momentos em atrito, né? De atrito entre pares, né? Ou mesmo entre pessoas de equipes distintas, enfim. Também não tem receita de bolo, né? Não tem dica. Eu nem gosto de dar a dica, mas caminhos. Um caminho que eu achei ao longo do tempo, se é um ambiente comum, um ambiente compartilhado, de chamar a pessoa para conversar num outro lugar, para já abaixar os ânimos ali da situação, né? E quando for conversar, você tentar de forma imparcial ouvir, escutativa, né? Então, eu trabalho também com a comunicação não violenta, a Angela sabe disso, e a comunicação não violenta traz uma das primeiras coisas que é a escuta empática, né? Como é que eu escuto de forma empática, sem julgar, sem dar soluções? Então, porque às vezes a pessoa já vem falar, porque eu fiquei brava com fulano, e você fala, mas você não pode ficar bravo. Será que isso acolhe? Porque às vezes aí a pessoa vai ficar mais brava com você, mas como assim não pode ficar bravo? Então, o que eu geralmente faço? Escuto de maneira empática até que a pessoa esvaziar, porque se ela tá brava, se ela tá, né, ali, se ela estourou, ela precisa esvaziar. E esvaziar vai trazer ela para uma carga emocional mais baixa. Então, enquanto ela estiver com a carga emocional mais alta, talvez ela não consiga te ouvir. Então, baixar essa carga emocional dela, depois que você baixou a carga emocional, demonstrar que você entende. Puxa, né, eu entendo o que está passando, e aí demonstrar que você ficou brava por causa disso, entendi, legal. Só depois disso, você ali dá uma informação para ela, que, talvez naquele momento não fosse o melhor dela estourar, enfim. Mas eu iria numa linha de acolher primeiro,
num local mais reservado, em algum lugar onde vocês possam ali ter um pouco de privacidade para você conseguir baixar essa carga emocional da pessoa. Ótimo. E aqui tem a pergunta: quem trabalha com a inteligência emocional do líder? Quem é o líder do líder? Puxa, eu tenho um ex-gestor que sempre falava, ele falava assim, Eli, quanto mais você cresce como líder, mais sozinho você fica. E essa fala dele me marcou muito, e eu sempre me pergunto, mas será que precisa ser assim? E aí vai lá na outra pergunta, acho que foi da Michelle ou da Andrea, que fala sobre amizades, né? Será que o líder ele não pode se relacionar para baixo? Será que o líder ele não pode se relacionar para os lados? Porque essa concepção de que o líder fica cada vez mais sozinho, talvez seja uma concepção hierarquizada, que ainda coloca o líder numa cadeira de comando e controle. Então, como eu comando e controlo a vida de muita gente, eu preciso me afastar para comandar e controlar, para ficar ali reizinho. Mas se esse modelo de liderança ele não é mais o modelo que a gente persegue, se eu sou um líder colaborativo, e esse dia eu estava discutindo liderança colaborativa com uns colegas de uma consultoria, liderança colaborativa não é aquela onde você toma as decisões junto com os seus liderados. E a liderança colaborativa é o que as empresas mais querem da gente agora nessa década, né? Nessa década pandêmica, pós-pandêmica. A liderança colaborativa é aquela onde os liderados tomam as decisões. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, como assim? Então quer dizer que eu sou líder, eu não vou decidir mais nada. Porque decidir junto, para mim, já estava ok. Não, decidir junto já... Nossa, eu sou muito desapegada, né? Eu pensava, decidir junto já é legal, já não sou mais... não estou comandando nem controlando. Mas, na verdade, quando você olha uma liderança colaborativa, onde o liderado toma a decisão, e o líder está ali para direcionar, inspirar, influenciar, mas é a equipe que toma a decisão, será mesmo que ele precisa ficar sozinho? Então, nesse caso, eu digo que existe ainda uma cultura onde o líder vai ficando sozinho, e aí eu entendo que pares podem ajudar muito quando são questões em que você não possa compartilhar com a equipe, porque tem ainda, infelizmente, né, ou felizmente, assuntos que não dá para compartilhar com a equipe, mas dá para compartilhar com pares. Então, eu sempre estreitei muito o relacionamento com pares. Quem são os pares? Os outros líderes ali, mesmo de outras áreas. Putz, eu vou lá, chamo para tomar um café e falo, puxa, eu tô com uma dificuldade com a minha equipe, não tô sabendo lidar com isso. E ele também tem as mesmas questões da equipe dele. Então, outros líderes podem mentorar, ajudar. Eu também gosto muito dessa questão de mentoria. Então, eu tenho líderes do meu passado que até hoje eu mando mensagem lá, às vezes, puxa, eu tô com tal coisa, não tô conseguindo fazer. E esses mentores podem nos ajudar. E não tem resposta pronta, tá? Quem trabalha em inteligência emocional. A terapia também ajuda, então fiz aí terapia há algum tempo. E estudar também o comportamento humano. Então eu, ultimamente, nos últimos anos, tenho estudado muito a comunicação não violenta, que foi catalisada pelo Marshall e que me ajuda muito a compreender primeiro as minhas emoções, né, o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, logo me ajuda também a perceber o outro. Então, acho que se nós estamos bem, né, estamos bem com as nossas emoções, a gente vai conseguir também estar bem com as emoções do outro. Antes de ir para essa última pergunta, eu quero só citar também aqui ainda nessa, falando que essa questão da emoção, né? A gente falou muito, puxa, a emoção não atrapalha o líder. A Brené Brown, que é uma autora que eu gosto bastante também, que fala sobre vulnerabilidade, ela, no trecho dela do livro sobre liderança, ela fala que se o líder não investir tempo tratando, né, cuidando e conhecendo as emoções do seu time, ele vai desperdiçar tempo com improdutividade e ineficiência. Porque se o time não está bem emocionalmente, então se o time está ansioso, se o time está com medo, sabe... Quando vai um monte de líder para uma sala de reunião e fica a equipe toda lá fora morrendo de medo, ai meu Deus, vão demitir as pessoas, ai meu Deus, vão tomar decisões. Essa equipe não está produzindo, essa equipe está ineficiente, está improdutiva. Então, se o líder ele não trata as emoções do seu time, ele vai investir muito mais tempo com improdutividade e ineficiência. Então, a emoção do líder e do liderado, ele não vai atrapalhar, ele, na verdade, precisa estar na mesa, estar no jogo. Então, eu costumo começar as reuniões de trabalho
antes de começar a falar de status, de projeto, enfim, eu primeiro faço o check-in, que também é uma prática da comunicação não violenta, que é uma pergunta simples, que é como é que você chega? E a resposta é sentimento. Eli, eu chego ansioso, porque eu estou esperando a resposta do, sei lá, do meu vestibular, do vestibular do meu filho. Legal. E aí eu não ouvir, é escuta empática. Ali a gente não discute. Putz, legal por compartilhar. E vou para o próximo. Fulano, como é que você chega? Eu chego muito animada porque eu tenho um projeto. E você compreender as emoções de todos, abrir esse espaço para que as pessoas se abram, né, e compartilhem as emoções, já traz uma eficiência e uma produtividade muito maior, pelo menos nas minhas experiências aqui. Eli, nós estamos já caminhando para o encerramento da palestra, que é uma pena. Eu vi que o pessoal está bastante empolgado aqui. Então, se você quiser já fazer um arremate aí final com as últimas perguntas que o pessoal lançou, por favor, e também já jogar aqui no chat o nome dos livros, né, para o pessoal printem a tela, o dos autores, pelo menos, né, porque daí vai ajudar bastante. Então, a gente já vai para o encerramento do evento. Legal, acho que para finalizar, primeiro, agradecer e deixar a reflexão, né, antes de tudo, que somos seres humanos, né? Líderes, não líderes, e a liderança, ela é transitória. Então, eu comecei a minha apresentação lá no início do evento dizendo quem eu sou. E eu não disse que eu sou líder, eu disse que eu sou mãe, que eu sou amiga, que eu sou filha, porque essas coisas são imutáveis, né? Elas não vão mudar. Agora, a liderança era transitória, então eu estou líder hoje, estarei professora daqui a pouquinho, depois estarei outras coisas, enfim, essas coisas são transitórias, mas enquanto estamos líderes, nos vermos primeiro como seres humanos nos ajuda muito. Isso humaniza primeiro o que eu espero de mim mesmo, então não me faz ter cobranças superiores ao que eu possa entregar e humaniza, inclusive, as minhas respostas, de dizer que, puxa, não consigo entregar essa meta, puxa, não estou confortável de seguir com essa decisão. Essas são respostas que o líder pode dar nas organizações. Assusta muita gente. Então, você vai lá para um alto executivo e fala que não está confortável, que está com medo de fazer uma coisa, assusta. Mas também ele vai se identificar com você, ele vai dizer, puxa, olha, ela sente medo, eu também sinto medo. E será que isso vai gerar conexão? Com certeza, gente, eu falo por experiência. Então, se colocar na condição de ser humano vai te ajudar muito a, primeiro, ser uma pessoa melhor para estar um líder melhor. Então, acho que quando a gente vai se desenvolvendo como pessoa, a gente também vai trazendo isso para onde estamos, né? E a cadeira de liderança é uma cadeira muito importante, mas são pessoas ali. Então, até com os seus líderes, né? Também sejam mais humanos com eles, porque são pessoas, vão errar, vão acertar, enfim. E é isso, Ângela. Vou colocar aqui alguns dos autores, tá? Tá ótimo. Eli, super obrigada. O pessoal está subindo aqui no chat, que adoraram, uma ótima palestra. Obrigada, adorei. Também, para mim, é sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente. Fico muito feliz de você, o pessoal falando da sua contribuição, do seu compartilhar de conhecimento, né? Assunto de reflexão constante, parabéns. Então, muito legal mesmo que os nossos convidados especiais, né, foram agraciados aí com a sua presença e a sua fala, e que eles gostaram. Então, fico muito feliz, agradeço muito. E que bom, esperamos te encontrar aqui outras vezes, eu espero te trazer outras vezes, né? Renatinho está aqui, amei, mandando abraços, beijos. Renatinho, já sou sua amiga também, viu? E gente, ele é professor também, viu, Ângela? Ele é professor de letras. Que legal, depois muito bom saber disso. Pode estar aqui conosco também em breve, né? Opa, podemos convidá-lo também para uma palestra, né? Trocar aí Sim. Conhecimentos. Muito bom, gente, muito obrigada a cada um de vocês que participaram do evento. Que bom que vocês gostaram. Fica aqui o convite para quem é nosso aluno, entra lá no portal, dá uma olhadinha na pós-graduação, os cursos que a gente tem para oferecer para vocês. Quem não é nosso aluno, por favor, visite o nosso site também para conhecer aí
os cursos de graduação, de pós-graduação que a Unisa oferece, e continue nos prestigiando, continue participando aqui dos nossos eventos, tá bom? Muito obrigada, Eli, muito obrigada. Obrigado, pessoal, aqui a Bruna, que nos apoiou, e obrigada a todos vocês que participaram. Eu adorei, aprendi muito, viu, Eli? Como sempre, aprendo muito com você. Obrigada. E eu aprendi muito com a galera aqui. Obrigada, gente, pelas provocações, pelas perguntas. Com certeza eu vou levar aqui esse evento para sempre. Obrigada, Ângela. Imagina, eu que agradeço. Um abraço para vocês, muito obrigada, gente. Tudo de bom para vocês.